Muito obrigada. Boa tarde, todo mundo. Está um pouco quente, espero que vocês vão aguentar. Como vocês podem ouvir, eu não sou brasileira, sou suíça. E pode ser que talvez algumas coisas eu não vou conseguir dizer em português, porque estou aqui há um ano, então não estou muito fluente ainda em português. Se for o caso, vou tentar em inglês. Eu não tenho aqui a minha colega Patrícia, que domina o inglês e o português, então ela vai me ajudar. Sou muito grata de estar aqui hoje com vocês. Bom, como o professor Markovic já falou, vou me apresentar. Sou suíça, como já falei. Entrei no Comitê Internacional da Cruz Vermelha há 15 anos. Foi o meu primeiro trabalho, o meu único trabalho. Quando entrei, tem critérios para entrar, tipo, você tem que ter pelo menos 26 anos, tem que ter 2 anos de experiência profissional. No momento onde eu entrei, eu tinha 23 anos e saí da faculdade. Eu entrei porque, na época, começou a guerra em Sudão, na área do Darfur. Então, era uma guerra civil bem violenta, bem complicada, onde o CICV desenvolveu uma das maiores operações da nossa história. E eles estavam procurando gente, então eu tive a sorte de entrar. E, bom, a minha primeira missão era ir no Sudão, e era uma das missões também que acho mais me marcou, porque realmente aí era uma operação onde a gente salvou vidas. Eu cheguei lá com uma mochila, sem mala, sem nada, praticamente a pé, e tivemos uma equipe de uns 200 pessoas, sudaneses internacionais, e montamos um hospital de campo. E aí, literalmente, todo dia, os médicos, claro, estavam salvando vidas, estávamos dando vacinas, tanto para os animais como para as pessoas, distribuindo comida, e não teve nada. Para dar um exemplo, a gente estava passando literalmente fome, como todos, porque não teve comida. E as pessoas que tiveram galinhas, eles não venderam os ovos para a gente, eles comeram e o deixaram para as crianças. E nós comemos a aveia que chegou com o hospital. A Cruz Vermelha Sueca mandou o hospital de campo que chegou em caixas que nós montamos aí. E aí dentro, felizmente, teve comida. Então, durante 3 meses, a gente comeu uma refeição por dia, que é uma aveia com água, porque não teve de comer. Então, isso foi a minha primeira missão. Não são todas assim, né? Por exemplo, aqui no caso concreto no Brasil, eu não estou passando fome nenhuma. Tenho uma casa muito linda e você está vendo a roupa que estou usando aqui também. Tenho a sorte de ter essa liberdade de poder me vestir mais ou menos como eu quero. Na minha missão passada, eu estava em Afeganistão, que também era uma missão complicada, porque eu fui enviada lá, porque infelizmente a gente teve 2 sequestros consecutivos e mataram a 7 de nossos colegas. E então tivemos muitos problemas, tanto para resolver o negócio dos sequestros, conseguimos liberar as pessoas, mas demorou muito, demorou para 2 deles, demorou quase 1 ano. E, claro, acompanhar as famílias das pessoas matadas. Eram 6 afganos e uma pessoa internacional, uma colega espanhola. E depois disso, a gente não teve mais as garantias de segurança, porque, como o professor Markovic falou, nós somos neutros e somos independentes. Quer dizer que não tomamos parte em um conflito. Quer dizer que também falamos com todo mundo, com o exército, com grupos armados, com políticos, com a sociedade civil, com as vítimas, mas sempre que falamos com essas pessoas é confidencial. Quer dizer que, por exemplo, se eu falo com a polícia, eu não vou dizer depois em que bairro eu fui, o que eu fiz lá. Eu posso dizer, eu fui para ser transparentes, mas eu não vou revelar o conteúdo das conversas. E isso nos dá um acesso que talvez é diferente do acesso que outras organizações têm. E aí, no caso concreto do Afeganistão, a gente está presente há 40 anos. Então, não é um conflito breve, não é uma presença temporária. Realmente, a gente já está lá, muitas pessoas conhecem a gente. E, claro, temos também contatos com grupos como os talibãs. Mas, quando eles retiram as garantias de segurança, porque
tem pedidos para a gente, por exemplo, eles querem que nós damos mais comida para as famílias deles e menos para outros, a gente não pode fazer isso, porque como somos humanitários e independentes, não vamos olhar quem é quem, mas quem tem necessidades. Então, eles retiraram essas garantias e a gente tinha que reduzir os nossos efetivos, encerrar programas, e isso foi muito complicado, porque desligamos mais de quase 300 funcionários, e desligando essas pessoas não só é um problema porque eles não vão encontrar outro trabalho porque não tem trabalho, mas inclusive pode ter uma espécie de vingança contra a gente. Então isso era a minha missão antes de chegar aqui no Brasil. Como o professor Markovic também me pediu para destacar as coisas que mais me marcaram no meu transcurso lá no CICV, uma outra missão que realmente me marcou é que eu sobrevivi o terremoto em Haiti em 2010. E aí, realmente, entre o medo de não saber durante quase 2 dias se todo mundo estava vivo, porque aí o time também era grande, era mais de 80 pessoas, para saber se cada um estava bem, se os familiares de cada um estavam bem, e aí realmente era um milagre, porque a gente, ao contrário dos nossos colegas nas Nações Unidas, onde teve muitos mortos, nós pedimos ninguém, nem os familiares, nem os funcionários. E isso, não sei como aconteceu, mas para nós foi muito importante, mas depois não teve mais nada, não teve comida, não teve água. E você se imagina em um lugar onde faz calor mais do que aqui, com a umidade, com 280 mil mortos na cidade. E com os serviços públicos não funcionando. E uma coisa que eu sempre vou me lembrar era o cheiro, né? Mas era também que as pessoas, durante quase 3 dias e noites, eles cantavam. Eles têm uma tradição de cantar os mortos. Então, teve essa música o tempo todo, e eu nunca vou esquecer essa música. Então, essa foi também uma missão que realmente me marcou e que eu acho que me aprendeu muitas coisas, mas que também deixou algumas marcas que estão aqui, com quais eu preciso viver. Não vou falar só de mim, vou passar para a apresentação. Talvez, se a um momento vocês têm perguntas, podem fazer as perguntas já. No final, a gente tem um tempo para conversas, mas se tem algumas coisas que vocês não entendem ou querem aprofundizar, me interrompem, eu posso explicar, tá? O nosso mandato, como eu já falei, é um mandato humanitário de proteção e de assistência para as vítimas de conflitos e de violências armadas. Para deixar as coisas muito claras, aqui no Brasil não tem conflito armado. Então, o CICV ofereceu o seu trabalho ao governo, às autoridades brasileiras, em certas áreas. Vou explicar um pouco mais em que áreas trabalhamos aqui no Brasil depois, principalmente no âmbito da mitigação dos impactos da violência na população aqui no Brasil, e as autoridades aceitaram. Então, nós temos um direito legal que é baseado em um acordo de sede para oferecer os nossos serviços aqui no Brasil. Somos os guardianos também das convenções de Genebra, dos protocolos adicionais, e fazemos... isso saiu do marco, tudo bem, não era exatamente assim. Do DIH, do Direito Internacional Humanitário, e, claro, como já falei, é proteger e assistir as pessoas, as vítimas de conflitos armados e de outras situações de violência. Quem somos? Trabalhamos em 90 países do mundo e hoje em dia somos mais de 18 mil funcionários com um pouco mais de 150 nacionalidades. No início era uma organização bem suíça, bem europeia, mas isso começou a mudar nos anos 1990. Crescemos bastante e, claro, também diversificamos os nossos funcionários, porque foi uma vontade, mas também foi uma necessidade. Hoje em dia, eu vou falar um pouco mais disso depois, às vezes tem um critério de acesso. Uma mulher, por exemplo, branca como eu, não pode trabalhar em alguns países.
um homem Shia não pode trabalhar em lugar onde são os muçulmanos suni, porque seria perigoso. Tem problemas de passaporte, porque algumas nacionalidades têm alianças militares. Por exemplo, um francês em Afeganistão não está muito bem-vindo. Um americano em Afeganistão, no Iraque, não pode trabalhar por causa das alianças estratégicas que o país dele e o dela tem. Então, aí, a gente também tinha que diversificar os funcionários. Antes de passar isso para você, eu vou só explicar uma coisa que eu acho bastante importante, que não está aqui no slide. O movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho tem três componentes. O CICV, o Comitê Internacional, nós, então, que nós representamos aqui, somos o membro fundador. Além, tem a Federação do Cruz Vermelho, do Crescente Vermelho Internacional, que também tem a sede em Genebra, a gente também tem a sede em Genebra. Eles são, tipo, um secretariado das 191 sociedades nacionais, e uma entre elas, dessas sociedades nacionais, é a Cruz Vermelha Brasileira. Cada um desses três componentes do movimento tem um mandato específico. Nosso é no âmbito dos conflitos da violência armada. Temos uma gestão e orçamentos diferentes. Isso é importante porque, mesmo que somos parceiros, que fazemos parte do mesmo movimento, que a parte disso é o movimento humanitário mais grande que existe no mundo, com todos os voluntários, são entes diferentes e não sempre trabalhamos juntos, porque às vezes tem problemas em alguns países, ou não tem Cruz Vermelha, ou não tem Crescente Vermelho, ou essas sociedades nacionais estão atravessando dificuldades e isso pode impactar a reputação e as operações de cada um, em termos de acesso de segurança. Então, cada vez que é possível, trabalhamos juntos, mas às vezes não é possível. Então, tem três componentes desse movimento. Complicado, né? Bom, para não perder mais tempo, vou agora, se funciona, mostrar um vídeo. São 4 minutos, mas explica muito bem o nosso trabalho. Melhor do que eu poderia fazer para você. Esta não é uma história de ódio. É uma história de amor. Nos últimos 5 anos, vimos a violência na Síria, Sudão do Sul, Ucrânia, República Centro-Africana, Iêmen e em muitas outras nações. São alguns dos mais de 80 países onde trabalhamos com total imparcialidade há mais de 150 anos. Durante esse tempo, recebemos 3 prêmios Nobel da Paz, mais do que qualquer outra organização na história. Mas também sofremos perdas. Todos os anos, colegas nossos morrem ou são vítimas de sequestros. Nos conflitos mais intensos, oferecemos assistência básica para sobreviver: água, comida, abrigo. Trabalhamos com comunidades para consertar a infraestrutura básica, como estradas e redes de água. Ajudamos as pessoas a se sustentar com pequenos negócios e empréstimos. E enviamos cirurgiões de guerra, enfermeiros e médicos aonde mais se precisa. Agora estou no Sudão do Sul, mas poderia estar numa missão em qualquer outro lugar. O que está acontecendo agora é quase uma guerra civil. A infraestrutura está colapsada, não há recursos suficientes para atender os feridos e as vítimas da violência. O trabalho do CICV aqui é tentar mitigar isso. Hoje, 65 milhões de pessoas fogem dos conflitos, mais do que em qualquer época. Quando podemos, apoiamos as pessoas durante o deslocamento. Mas aquelas que não querem sair ou não podem ficam encurraladas em cidades sitiadas. Seja por opção ou por circunstância, as condições que enfrentam podem ser calamitosas. A nossa casa foi destruída pelo bombardeio. Não temos absolutamente nada.
Tentamos chegar às pessoas isoladas pelos conflitos e garantir que tenham o que precisam. A rede da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho se estende por 190 países. Com esse alcance global, ajudamos as famílias a encontrar os familiares desaparecidos no caos da guerra. Uma vez que vemos que as crianças estão sozinhas, desacompanhadas, coletamos todas as informações que elas possam nos dar sobre as famílias e, desta maneira, tentamos então localizar os seus pais, os seus irmãos ou talvez os avós. Em diversas oportunidades, conectamos irmãos, irmãs, pais e mães. Quando as circunstâncias não são tão felizes, os nossos especialistas forenses trabalham para chegar a um desfecho e a uma oportunidade de um enterro digno. Cuidamos das vítimas de violência sexual e trabalhamos para prevenir esses crimes. Os homens negam essa realidade e dizem que é um problema das mulheres. É por isso que nós, voluntárias, continuaremos trabalhando para que um dia todo mundo entenda o que é o estupro. No mundo inteiro, trabalhamos para ajudar as pessoas mais vulneráveis e as que podem estar sendo negligenciadas. Cuidamos para que os detidos recebam um tratamento humano, sem importar o que fizeram, e visitamos 1 milhão de detidos em quase 100 países. São 23 internos na nossa cela. Em alguns casos, são 2 por cama e outros dormindo no chão. Do nível diplomático à linha de frente, lembramos aos combatentes, de todos os lados, que as guerras têm limites. Ao sermos uma autoridade quanto às normas da guerra, segundo as convenções de Genebra, nos esforçamos para regulamentar o uso de armas, os métodos de guerra e garantir que os civis sejam poupados. Não importa quem sejam ou de que lado estejam, tratamos os feridos e os doentes. Não segregamos quem vem de um lugar ou de outro, desde que o paciente se enquadre nos nossos critérios. Como somos uma organização neutra e imparcial, é espontâneo, você nem pensa nisso. Atendemos qualquer emergência, sem questionar nada. E no rastro da guerra, quando as armas, bombas e minas são abandonadas, descontaminamos o que é possível e ajudamos as pessoas cujas vidas foram afetadas pela guerra a recuperar a sua independência. Quase sempre somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Neutros, imparciais e independentes. Somos o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Tá ótimo. Então, vou falar um pouco do que a gente está fazendo aqui na região, principalmente no Brasil, porque é no Brasil que a gente tem a maior quantidade de operações. Como eu já falei, nós estamos trabalhando na mitigação do impacto da violência, quer dizer que aqui no Brasil tem pessoas que não têm acesso aos serviços básicos por causa da violência. Vocês viram as situações lá da Síria, das pessoas que não podem sair da casa, que estão trancadas. Tem essas situações aqui no Brasil também, infelizmente, por outras razões, mas tem pessoas que têm criança há 6 anos, nunca saíram da casa porque estão morando do lado errado do bairro, e então tem questões de frações e eles não podem brincar fora, não podem ir para a escola. Tem essas situações aqui no Brasil também. O que a gente está fazendo concretamente? Nós desenvolvemos uma metodologia que se chama de acesso mais seguro, que é uma metodologia que nós estamos usando para treinar profissionais em serviços essenciais, principalmente saúde, educação, serviços sociais e juventude. Por que estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso para apoiar essas pessoas que dão os serviços para a população para se sentir mais à vontade
com as situações mais capazes de lidar com situações de violência e, por isso, brindar os serviços para quem mais necessita. As estatísticas, claro, estamos usando dados e estamos fazendo análise para não só comprovar que a violência tem um impacto no serviço, tem um impacto nas pessoas e que tem outras consequências que só as estatísticas sobre os mortos violentos, mas também para mostrar que a violência tem um custo. E uma escola fechada, os alunos fora da escola tem um custo. E um dos estados que o nosso parceiro desde já vários anos que está usando a ferramenta comprovou esse ano que as escolas que estão treinando na metodologia fecham 46% menos do que aquelas que não foram treinadas. Quer dizer que por semana isso significa menos de 16 mil pessoas fora da escola. Porque sabem como lidar com as questões e sabem como se comportar, e também comprovamos que aqueles profissionais que foram treinados, principalmente na área da saúde, eles não mudam de lugar muitas vezes, então não tem um turnover muito alto, então tem um custo menos para as secretarias, para os ministérios, porque as pessoas, os profissionais não fugem, e também tem menos problema de PTSD, de Post-Traumatic Stress Disorder, porque estão menos expostos, porque sabem como lidar com as situações. E isso é uma das coisas que estamos fazendo aqui no Brasil. Também trabalhamos com as autoridades para brindar serviços e apoios a familiares de pessoas desaparecidas. Não sei se alguns de vocês viram, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou ontem, no dia atrasado, as estatísticas para o ano 2018 sobre a violência. E nessas estatísticas mostra que, de novo, no ano 2018, 82 mil pessoas desapareceram, ligado a várias circunstâncias. É 2% a menos do que no ano 2017, mas é um número assustador. E muitas vezes as autoridades não é que não querem lidar com o problema, não sabem como lidar, porque, por exemplo, as ferramentas que eles usam não se comunicam entre a polícia, entre os serviços funerais, entre os serviços sociais. Então, você, dentro dessas 82 mil desaparecidos, você não pode saber quem foi encontrado morto ou vivo, porque não tem base de dados comum. E não pode saber quem imigrou, quem está em outro estado, em outro país, porque simplesmente não tem essa ferramenta. Agora, existe uma lei que provê um cadastro único, que já é uma muito boa coisa, porque pelo menos depois as autoridades de todos os estados vão ter uma possibilidade de ter dados coerentes e compartilhados entre todos. Mas o que está faltando, o que eles vão ter que desenvolver mais ainda, e que é uma das preocupações principais da gente, porque estamos vendo muito o lado humanitário nesse caso, são as necessidades dos familiares dessas pessoas desaparecidas, porque elas não sabem como lidar, com quem falar, como encontrar, e eles não deixam de buscar. Eles têm um direito, tem uma lei que diz que eles têm direito a ter uma resposta, mas muitas vezes não têm. E eles vendem o carro, vendem a casa, perdem um trabalho, adoecem, porque se torna uma obsessão de saber o que aconteceu com o ente querido. Então, a gente também aqui no Brasil está trabalhando muito em isso. Uma outra área que estamos trabalhando, e isso é bastante novo, é que fazemos parte das organizações que trabalham no estado de Roraima dentro da Operação Acolhida. E aí, é claro, são os migrantes venezuelanos, mas essa operação acolhida, que é um exemplo para o mundo, porque, por exemplo, quando teve a crise migratória da Síria, há uns 5 anos atrás na Europa, nenhum dos países fez o que o Brasil está fazendo. E realmente eu fui lá várias vezes, nós temos um time bastante grande trabalhando lá. É impressionante, é um exemplo para o mundo, inclusive o decreto. Essa é realmente uma acolhida, mas tem situações, como você vi no vídeo, de pessoas separadas, de crianças separadas.
meninos de 10, 8 anos que chegam lá sozinhos, caminhando, atravessando a fronteira, que nem sabem onde estão os pais, sem papéis, nada. E aí a gente está trabalhando justamente para encontrar os pais deles, que seja na Venezuela, onde nós também temos equipes muito grandes, ou aqui no Brasil, porque muitos deles já foram interiorizados e aí assim perderam os contatos. Então a gente está trabalhando não só na fronteira, mas também em outros estados para justamente permitir de restabelecer esses laços familiares. E depois, o último ponto que eu vou destacar aqui é a questão da inovação. O Brasil, é um país muito diferente de muitos países onde a gente trabalha. Então, a nossa forma de trabalhar também tem que se adaptar. Aqui tem infraestrutura, tem autoridades, tem muito potencial, tem parceiros muito bons, muito poderosos e muito capacitados. E então a gente tem o interesse de se adaptar, de se ajustar e também tentar coisas novas que em outros países a gente não pode fazer. Praticamente desenvolvendo plataformas digitais e encontrar outra forma de respostas. E isso é muito interessante porque também é um dos países que não recebe muita doação. Então, nossos recursos aqui, financeiros, humanos, são muito limitados. E para ter um impacto em um país ao nível do Brasil, com o tamanho, com a população, e inclusive com alguns dos problemas que tem aqui, bom, temos que encontrar outras maneiras de trabalhar e uma delas é através da inovação. Então, temos muitos colegas muito criativos que encontram soluções para coisas que não existiam antes e que depois podem ser usadas tanto aqui na América Latina, porque muitas das coisas, das problemáticas, que sejam os desaparecidos ou as questões da violência, também tem em outros países da região. Então, muitas vezes, o que a gente está fazendo aqui no Brasil com os parceiros pode servir de modelo para outros países. E que pode ser também gratificante para os parceiros quando trabalham com a gente de ver que o trabalho foi retomado em outra área. Agora, os nossos desafios. E aqui não estou só falando dos desafios do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas do setor humanitário em geral. Claro, como já falei, um dos principais desafios são os recursos, porque mais e mais os doadores são os mesmos, muitas vezes são governos ou são grandes empresas que têm condições, que têm exigências muito altas e isso é muito bom, mas o setor também cresceu muito, se desenvolveu muito e aí todo mundo está correndo detrás do mesmo dinheiro. Então, se você quer ter recursos e recursos ao meio e largo prazo para realmente ter um impacto, você tem que dar conta, você tem que se reinventar todo dia, tem que estar acima da meta e tem que responder. Se você faz um compromisso, tem que respeitar, porque todo mundo está vigilando tudo. Não sei se vocês se lembram, eu acho que foi uns 2 anos atrás, teve um escândalo com a Oxfam, onde, infelizmente, alguns dos funcionários tiveram problemas de integridade, de comportamento, e isso custou muito a Oxfam. Se está recuperando, mas todo mundo foi jogado na mesma caixinha, inclusive a gente. Todo mundo foi analisado muito de perto e alguns doadores deixaram de dar dinheiro. Então, para todo esse setor, isso é realmente um desafio. Também tem outro desafio, é que em muitos lugares você não consegue mais fazer muito bem a diferença entre que é o trabalho humanitário, que é realmente uma resposta a uma crise, e onde é de trabalho de desenvolvimento. Por exemplo, as imagens que vocês viram lá do centro ortopédico, onde eles fazem próstese. Tem lugares onde a gente está fazendo isso há 50 anos. Isso é humanitário ou isso é desenvolvimento? Nós somos uma organização humanitária, mas estamos fazendo trabalho de desenvolvimento. Então, de um lado, tem essas questões de definição.
Mas também é uma questão, às vezes, e isso é muito infeliz, de território, né? As organizações que estão fazendo desenvolvimento não querem compartilhar a visibilidade e o espaço com os humanitários, e os humanitários não querem com o desenvolvimento. E aí, no meio de tudo isso, estão meio se olvidam das pessoas, dos beneficiários. Então, não é só ajuda concreta, pragmática no terreno, mas se está tornando cada vez mais político. E aí isso me leva ao segundo ponto, é o acesso. Então é a sua credibilidade, como você está fazendo as coisas, mas também já que o que eu falo, de ter as pessoas certas no lugar certo, no momento certo. Isso faz toda a diferença. Se você tem um funcionário que não tem as competências ou que tem a nacionalidade errada, que fala errado e depois as autoridades não deixam você trabalhar, não só acabou para a sua organização, acabou para todos os beneficiários, porque você não está presente e não tem mais lá ninguém para brindar serviços para eles. Então, mesmo de férias ou, não sei, do final de semana, você está representando a sua organização e cada coisa que você faz, sobretudo também depois dos escândalos que algumas organizações tiveram, isso é muito importante e isso fica com você. Você não pode fazer qualquer coisa porque em cada momento você está representando o seu empregador. O outro ponto é a questão da segurança, porque o que está acontecendo é que em muitos lugares as políticas se estão misturando com a criminalidade. E então pode ser que, não sei, o exército dá acesso para você e o grupo armado também diz que você pode ir no dia X, na hora X, lá para fazer não sei o que você falou que precisa fazer. Mas no meio do caminho tem um grupo de criminosos que vai sequestrar você porque eles querem dinheiro. E então essas questões cada vez mais complicam o acesso ao trabalho. E uma vez que você tem um sequestro em lugar, você precisa continuar com as operações, mas é um peso muito grande, porque você tem uma parte do seu equipe que você não sabe onde, você não sabe em que condição, e é muito questionamento. Então, isso para as questões de segurança, tem organizações que menos e menos vão para desenvolver o trabalho, eles financiam ONGs e grupos locais e deixam esses grupos fazer o trabalho, que tem vantagens e desvantagens, porque se você é do lugar, você é uma ONG local, talvez você tenha conexões, conhecimentos superiores, você sabe mais do lugar, mas ao mesmo tempo você está exposto mais ao risco. Então, essa questão de segurança realmente se está tornando em um argumento cada vez mais crítico. As políticas internas são as políticas internas das organizações, como eu já falei, por exemplo, quem vai lá primeiro, quem recebe o dinheiro, quem tem o mandado, quem não tem. E tem também as questões de políticas internas dos países, porque em vários lugares os governos já não querem expatriados, tipo como eu, que venho trabalhar lá no seu país, dando lições, porque eu estou vendo as coisas que estão acontecendo nos seus lugares de detenção, e eu estou dizendo que está errado. Muitos não querem escutar isso. Mas, ao mesmo tempo, enviar uma pessoa do país que tem uma família, que tem criança, que tem uma história, pode ser perigoso. Então, tem também essas questões até onde você empurra e onde você deixa, porque, no final, não tem vantagem nem para o beneficiário, sobretudo, e tem riscos para o funcionário. As pertinências das respostas. Durante muitos anos, essas organizações, e inclusive o CICV, nós chegamos com um mandato, com um papel, com uma ideia. Nós vamos fazer isso, isso, aquilo no seu país, porque nós achamos que as suas necessidades são isso, isso e aquilo. Mas talvez foi errado. Talvez o beneficiário não quis, não sei, o azeite de oliva quis azeite de outra coisa. Mas se a gente não se comunica com os beneficiários, não envolve eles nas respostas, não dá certo. E em vários países, agora nós, com certeza, mas muitos outros estamos fazendo isso
mais e mais, porque é importante. Se você quer brindar ajuda, você tem que saber o que realmente são as necessidades e as vontades das pessoas. Mas já aconteceu que em alguns países os próprios beneficiários pediram para uma certa organização não voltar porque fizeram tudo errado. Era tipo uma entrada bem colonialista. Eu vou te salvar, eu vou te mostrar, e não é assim. E isso também é uma coisa que mudou bastante as respostas. E claro, por exemplo, se você está na Somália e as mulheres que são single household, eles dizem, eu não quero comida, eu não quero uma cabra, uma vaca, eu quero dinheiro, porque eu quero fazer outra coisa. Eu me lembro muito bem quando a gente lançou esses projetos, era na Somália, eles pediram para a gente dar dinheiro, para eles montarem o negócio delas e se desenvolver assim. Foi uma briga de 3 anos. No final deu certo e a gente encontrou, inclusive, a maneira de transferir o dinheiro no celular, para justamente evitar de ter dinheiro físico, porque isso representa um problema de segurança. Então, essas questões de mais e mais envolver as pessoas para dar as respostas adequadas, tem muitos desafios relacionados a isso, porque é mais longo, é mais complicado, mas os resultados a meio e largo prazo são muito melhores se isso está feito desde o início. E as organizações que estão fazendo isso bem têm uma aceitação muito maior do que aqueles que não estão fazendo. Hoje, você não tem comida, você não tem casa, mas muito provavelmente você tem um celular. Então, tem acesso ao Twitter, ao Facebook, às redes sociais. E se a sua organização está criticada porque você está fazendo errado, todo mundo vai saber. Isso vai impactar tudo. Vai impactar o seu acesso, a sua segurança, o seu financiamento. Então, não é só fala, é realmente uma realidade. E em real time, né? Eu estou insatisfeito, eu coloco uma coisa no meu Facebook, no meu Twitter, e o mundo inteiro pode saber. Outros desafios, como eu já falei, os conflitos prolongados. Hoje em dia, os conflitos não terminam. Tem novos conflitos que emergem e que ficam lá. Afeganistão faz 40 anos que não foi resolvido. A questão entre Israel e Palestina se calmou um pouco. Agora, nos 18 últimos meses, já voltou quase como foi nos anos 70. Então, sobe, desce e nunca para. E aí também tem a questão de quando você fala de desenvolvimento e quando você fala de humanitário, porque em essas circunstâncias, em esses contextos, dar comida e fazer vacinas não é suficiente. As pessoas querem opções, querem acesso à educação, querem um futuro melhor para os seus filhos. Então, se você quer estar aí, quer dar uma resposta que seja pertinente, você tem que se ajustar e tem que se reinventar a cada dia, inclusive com os funcionários que você contrata e que você manda por esses lugares. E, inclusive, em alguns dos países, a gente sempre trabalha com as pessoas do país. Em alguns países não tem, porque todo mundo, por exemplo, que teve acesso a uma educação boa, fuge e vai para fora. E então aí como você vai fazer? Tem que trazer outras pessoas, tem que encontrar outras soluções. E isso realmente faz parte dos desafios que fazem parte desse mundo. A sociedade civil tem um papel muito importante, e isso também aqui é o caso aqui no Brasil. Nem sempre precisamos fazer as coisas em lugar dos outros. Às vezes é suficiente de colocar as boas pessoas juntas e as coisas vão acontecer, porque as respostas existem, porque as ferramentas existem, porque a vontade existe, mas é só que falta a ignição, e se você coloca as pessoas juntas, eles vão fazer o trabalho e vão fazer muito melhor do que uma organização que vem de fora e que se está familiarizando com o contexto, com o idioma, e realmente isso
eu também estou vendo isso aqui no Brasil e estou gostando realmente muito, que o potencial aqui é quase infinito. Se você consegue colocar as pessoas juntas e motivar elas, elas vão fazer. E vão fazer 1000 vezes melhor do que você e com um custo 10 vezes mais baixo e com uma pertinência superior. Então, muitas vezes, não tanto se colocar em lugar dos outros, mas realmente olhar o que você tem no seu entorno e facilitar os encontros. É uma coisa que também a gente está fazendo lá na região, porque estou falando muito do Brasil, não falo muito da região. Em todos os países, na verdade, aqui no continente, tem um projeto para melhorar o sistema penitenciário, tanto do ponto de vista da infraestrutura, como do ponto de vista da gestão. Os problemas que o Brasil, por exemplo, está tendo com a sobrelotação, com acesso a juízes, a advogados, tudo isso existe também em outros países. E as situações são diferentes, mas o problema fundamental existe. Alguns países já encontraram, por exemplo, soluções. Tem um país que é um parceiro desse projeto, que já tem uma metodologia, uma prática muito boa em relação com a detenção de pessoas indígenas. Que ninguém sabia que isso já existia e que dá resultados muito bons, porque eles não promoveram, porque eles não falaram e porque muitas vezes, como são questões muito complicadas, muito delicadas, não é uma coisa que você vai falar em um jantar, em um encontro, em um evento internacional. E aí, se você consegue colocar as pessoas juntas e criar essa confiança, porque tem que ser um lugar onde eles se sentem à vontade, não se sentem ameaçadas, criticadas, observadas, mostradas do dedo, aí realmente você consegue construir coisas e você, como tipo o CICB, nós somos o intermediário neutro, o facilitador que coloca essas pessoas juntas, mas o trabalho vai ser feito entre eles. Tem também um dos países onde trabalhamos um projeto muito bom de educação dentro da prisão, é uma prisão de mulheres, onde mais de 300 pessoas receberam uma formação durante a detenção e elas saíram depois e eles venderam o que eles produziram, venderam e o dinheiro foi para elas. É uma cooperação que elas criaram de dentro do presídio e quando elas saíram já tiveram uma poupança para recomeçar a vida. Das pessoas que saíram, só 2 recidiveram. E então é uma taxa baixíssima. Normalmente é uma taxa de quase 80%. Então demonstra que se você dá uma opção, as pessoas conseguem se ajudar. Mas se o país que desenvolveu isso e que tem uma boa prática não tem oportunidade de compartilhar, ninguém vai poder aprender. A outra questão, e isso eu acho que é muito importante, é a visão a largo prazo. Na verdade, isso falamos lá no carro vindo para cá. Os governos estão eleitos para um tempo, 2 anos, 4 anos, 5 anos, depende. Nós, por exemplo, eu como expatriada, estou aqui no Brasil entre 2 e 4 anos, depois vem outra pessoa. Então, o mundo está funcionando um pouco assim. Então, estamos sempre tentando ter um resultado rápido, mas poucos estamos olhando as questões de meio e largo prazo. E agora, com as questões que temos com a mudança climática, principalmente, isso são desafios que ninguém tinha pensado, mas não podemos dizer que ninguém alertou, porque da mudança climática já teve relatórios, já teve alertas há 40 anos atrás. Nem estávamos aqui nós, mas já teve e ninguém olhou. E isso realmente, se queremos ter um impacto, se queremos realmente mudar alguma coisa a meio e largo prazo, alguns de nós precisam se dedicar a isso e alertar e ver as coisas ao meio e largo prazo. Porque, por exemplo, a mudança climática é também uma coisa que vai impactar muito forte, porque os ciclones, os tsunamis, tudo isso a gente vai ter mais e mais. E também
impacta na migração. Tem lugares no mundo onde 20 anos atrás teve tudo. Então as pessoas podiam viver mais ou menos tranquilos. Hoje tem guerra porque não tem acesso à água. Então as pessoas se estão matando para ter acesso à água, tanto para eles como para os animais. E isso também cria mais e mais necessidades. E os recursos são cada vez menos. Então, a mudança climática é um dos fatores que vai impactar tanto o setor humanitário que do desenvolvimento que todos nós. Eu não estou revelando nenhum segredo para vocês, mas só para dizer que não foi calculado e muitos não estamos cientes do que isso realmente pode significar. Tem pouco foco na prevenção. Muitos dos atores do setor, que seja desenvolvimento ou que seja os humanitários, estamos reagindo a uma situação, estamos dando uma resposta, mas poucos estão olhando do lado da prevenção. E isso também, por exemplo, aqui no Brasil é uma questão que a gente gostaria de trabalhar mais e mais, porque se você só dá uma resposta e não analisa por que tem violência e quer realmente trabalhar nas causas da violência, não vai mudar nada. Você pode brindar serviços, mas se você não dá oportunidades para as pessoas, para eles escolherem, por exemplo, porque se você não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, você vai na prisão e sai daí, e o que você vai fazer? Não tem emprego, ninguém quer te dar um trabalho, não tem opção. Então você está nessa espiral e descende e não vai mudar nada. Globalmente, hoje em dia, tem também um retorno ao populismo, ao fechamento. Alguns anos atrás teve muita coisa de multilateral. Não estou dizendo que não tem, que está acabando, mas na Europa, particularmente, mas também aqui na América Latina, tem um fechamento, tem um populismo, e isso faz que algumas questões não vão ser tratadas ou vão ser tratadas de forma diferente. E isso tem um impacto, porque, por exemplo, os ODS são objetivos ao meio e largo prazo. Faltam 15 anos para completar eles. As metas, os indicadores nem foram definidos. Perdimos 4 anos tentando definir indicadores para medir se sim ou não vamos alcançar. Mas, no entretanto, poucas coisas foram feitas. Então, se agora as políticas mudam cada vez mais e tem mais introspecção, talvez mesmo essa esperança que tivemos com os ODS não vai acontecer como foi inicialmente pensado. Então, aí a gente também não sempre aprende as lições da história, porque tem abusos de direitos humanos, tem violações do direito internacional humanitários, coisas que aconteceram nos anos 90 na Sérvia, hoje estão acontecendo na Venezuela ou em outros países. E aí não são as mesmas pessoas, não são os mesmos atores sempre, mas a humanidade tem muita dificuldade de aprender as lições do passado. Inclusive as organizações, como também temos uma rotação, as pessoas estão saindo e entrando, tem muita perca de memória e estamos repetindo as mesmas coisas, e isso permite ou impede de avançar mais rápido e de construir coisas mais sustentáveis. E agora já estou chegando ao fim da minha exposição. Se vocês querem acompanhar a gente, seria isso.